Bom, gente, boa noite. Estou feliz, estou um pouco nervoso de estar aqui, mas enfim, fico bem grato pelo convite e espero que eu possa conduzir palavras boas, né, de aprendizado, e que a gente possa sair essa noite um pouquinho mais leve, com um pouquinho mais de sabedoria. Então, nesse momento, vamos iniciar nossa palestra da noite. Eu peço então que todos, se puderem, fecharem os olhos. Vamos meditar um pouquinho, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus Cristo, a todos os espíritos de luz, a mentora dessa casa, que nos abençoe, que nos ilumine, que nesse momento a gente possa abrir o nosso coração para os sentimentos bons, deixar fluir as energias positivas e que os nossos problemas, as nossas lutas, elas fiquem um pouquinho de lado para a gente receber esse afago de Deus. Que possamos cumprir esse momento com sabedoria e bastante proveito. Que assim seja. Bom, gente, para quem não me conhece, então, eu sou Diógenes, eu sou de Ronda Alta, conheço o Jefferson e a Lisane já tem um tempão, e aí conheço algumas pessoas daqui também, e aí tive a honra, então, de ser convidado para vir aqui falar um pouquinho com vocês. Hoje, nós vamos falar um pouco, então, sobre caridade. A caridade, ela é tão ampla e ela é tão importante na nossa vida e na nossa evolução espiritual que a gente teria assunto para falar vários encontros. Então, eu espero que a gente consiga tirar proveito e eu falar as coisas mais importantes dentro disso, tá? Então, quando a gente está falando de caridade, eu recorri um pouco ao Evangelho, e aí no capítulo 15, quando a gente começa o estudo dele, já deixa logo no início a máxima, né? Fora da caridade não há salvação. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu fui numa casa espírita, eu vi essa frase que dizia do Allan Kardec, eu pensei, nossa, é muito fácil até se salvar, porque a gente pensa, é só ajudar, né? Como se a caridade fosse essa ajuda que a gente vê, material, enfim, né? E ela é muito mais do que isso, né? A gente sabe que a caridade é a justiça divina, né? É a nossa forma de retribuir os bens, né, que Deus nos deu e também de evoluirmos espiritualmente. Então, para a gente iniciar, eu vou ler um pouquinho aqui, segundo Paulo, o que ele fala no próprio Evangelho. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com qualquer coisa. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade.
De tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim sem equívoco que a caridade está acima da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre. E independente de qualquer crença particular, faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só a beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, a bondade e na benevolência para com o próximo. Bom, se nós pegarmos só esse início, a gente já tem uma explanação da justiça e do verdadeiro caminho, né? Não adianta a gente fazer, né, por mais que a gente pode fazer na boa vontade, a gente dá o nosso melhor, né, ajudar com bens materiais, ajudar com todas as formas. Mas se a gente não tiver a verdadeira caridade dentro do nosso coração, que é esse sentimento que nos transforma, a gente não vai estar se conectando de forma direta com Deus. Quando eu fui procurar no dicionário, puxava direto no Google. Se vocês colocarem lá caridade, forma de se conectar com Deus, né? E nós, nesse mundo corrido, a gente tem sempre isso, né? A gente aprendeu mesmo que a caridade é essa função de ajudar ao próximo. E né? A gente ajudar os menos favorecidos e tudo mais. Mas quando a gente está ajudando dessa forma, a gente está praticando sim a caridade, mas é uma porcentagem muito pequena dela, né? A caridade ela está muito mais ampla. O ato em si de ajudar é a caridade, mas o que isso causa, né? Em todo um contexto, como a gente está conectado, é muito maior do que a gente pode perceber. Então, esse tema, ele é tão importante e tão claro quando a gente lê. Às vezes a gente pega algumas coisas dentro do Evangelho ou de outras leituras e a gente acaba, né, não conseguindo decifrar, a gente volta um pouquinho e tal. Mas quando a gente está lendo da caridade, a gente compreende de cara. Porque a caridade é isso, é se doar por inteiro, né? E aí, muitas vezes, a gente, nessa ânsia de viver e cumprir os nossos deveres, que cada vez são mais e mais e mais, e a gente quer que os nossos dias com 24 horas tenham 36, e se tivessem 36 a gente ia querer 48, e assim por diante, a gente esquece de praticar a caridade. Né? E aí a gente pensa, mas o que é a caridade? Será que tudo bem, hoje eu passo para amanhã e passo para amanhã? E aí quando a gente não está praticando a caridade, a gente não está deixando de ajudar só o outro. A gente está deixando de ajudar a nós mesmos. Então, o Espiritismo, ele traz de forma clara essa questão da caridade. Ela reforça mais do que nunca, né? Quando Kardec começou, então, a codificar o Livro dos Espíritos e tudo mais, é uma filosofia, enfim, e vinha numa sociedade como um movimento intelectual. Mas quando a gente pensa, né, nesse movimento intelectual e nesse movimento do espiritismo, que tudo que pudesse ter a maior, né, das maiores intenções e no maior nível de inteligência, sem a caridade, essa inteligência, essa intenção, ela se transvia. Então, muitas vezes a gente pode iniciar como uma intenção, né? E hoje a gente percebe no mundo que muitas das brigas que são compradas por preconceito, por inclusão, elas não são feitas com a verdadeira caridade. Elas são feitas muitas vezes com o intuito financeiro mesmo. E aí, quando a gente está fazendo isso, ela pode durar até um tempo, mas depois ela vai aparecer, né? Então, a inteligência pura,
tudo que a gente fizer, se a gente não utilizar ela com a caridade, ela vai se transviar, né? Em algum momento aí ela vai se perder no caminho. Então, que a gente tenha sempre essa noção que quando a gente está aplicando a caridade em todos os nossos atos, a gente está aplicando amor, né? A gente está aplicando serenidade, a gente está aplicando caráter, porque a caridade ela é um conjunto, então, de qualidades aí que nos fazem evoluir como espíritos, né? E aí, quando a gente tenta compreender um pouquinho da caridade, ela vai além, né? A gente sempre diz que, a gente imagina, né, sempre que temos aquelas duas vozes na nossa cabeça, né? O anjinho, quando a gente cresce, né? E o outro lá, piorzinho. E aí a gente tem que entender que aquele sinal que nos indica para o caminho certo, que nos indica, né, nas atitudes positivas, é a caridade agindo em nós, né? Porque nós estamos pedindo proteção, a gente está orando, e aí os bons espíritos, né, os anjos de luz, eles estão sendo caridosos com nós, nos guiando para o caminho certo. Então, a justiça, o amor e a caridade, elas andam juntas. Se a gente pensar na justiça separada da caridade, e a gente pensa sempre nisso, como que justiça e caridade podem andar juntas, porque a gente pensa sempre nessa justiça, fez o errado, está errado, não tem o que fazer. E a caridade, a gente sempre tem essa impressão de que caridade é como se tudo fosse relevado, né? Errou, perdoa, errou, perdoa. E aí, nesse sentido, a gente imagina sempre Deus, Jesus, enfim, como um grande justiceiro, como um grande juiz. Não existe isso, né? A gente sabe que no momento que a gente desencarnar, nós não vamos ter um juiz ou alguém nos acudir ali, olha, fez isso, isso, isso. É o nosso próprio espírito relembrando e sofrendo com suas próprias atitudes, né? Em um dos livros do André Luiz, do Chico Xavier, ele diz que muitas vezes espíritos que desencarnam e não sofreram assim um acidente, alguma coisa grave, chegam com o perispírito destruído no plano espiritual, como se eles tivessem passado por uma grande guerra. Mas, na verdade, eles passaram por uma guerra moral, né? Eles não souberam conduzir bem a vida, né? Não praticaram os atos de caridade. E aí, esse espírito, esse perispírito reflete os atos aqui. Então, todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, elas vão acumulando. E a gente sabe bem que nós, como encarnados, nós vamos cometer erros todos os dias, nós vamos ter deslizes, né? E se a gente não cometesse isso, a gente não precisava estar aqui. E provavelmente, eu tenho certeza que não sei nem se vou poder vir tantas vezes, mas a gente vai ter que vir e se reciclar, arruma uma coisinha, depois arruma outra. Né? Porque se a gente tentasse arrumar tudo de uma vez só, até Deus ia dizer, impossível, tá? Não guarda para outra porque não vai dar. Então a gente tem que ter essa paciência com nós também, mas que a gente use a nossa inteligência para refletir todos os dias no que a gente pode melhorar. E isso vai estar então ligado diretamente à caridade. A caridade, então, ela não se esgota nessas ações que a gente faz, né? A gente pode fazer muito, muito, muito. A caridade é como se fosse uma vitamina que a gente toma, ela não vai fazer mal, né? E então esses atos que a gente tem de ajudar o próximo, tudo, é uma pequena partícula. E aí a gente tem que entender, né, que, claro, como ela não é a mais importante, mas que a gente tem que estar disposto a ajudar. Nós ainda estamos no mundo material, então se uma pessoa tem um problema de saúde, ela necessita de um remédio, a gente tem como alcançar, que a gente faça isso, né? Se alguém com fome chega até nós, será que custa a gente ajudar com um prato de comida? Então, dessas pequenas, as grandes atitudes, todas vão estar ligadas, então, à caridade. E a caridade, ela é interessante porque ela agrega, então, tantos grupos e a gente fala da beneficência e da benevolência, né? Quando a gente está falando em beneficência,
e benevolência, a gente está falando em aceitar as imperfeições, porque nós somos imperfeitos. A caridade ela é tão ampla que ela justifica isso, ela agrega todas essas ações. Né? Como que eu vou esperar o perdão dos meus erros se eu não consigo tolerar nada? No momento que eu conseguir me colocar no lugar do outro, ser um pouco mais indulgente e dizer, não, ela não deve ter tido a vontade de fazer isso, ou ela pode ter tido algum motivo mais importante que eu não consigo reconhecer de onde eu estou. Eu estou sendo caridoso. Né? A caridade, então, é o perdão. Não existe caridade sem perdão. Então, a caridade, se a gente fosse fazer um conjunto, a gente poderia colocar que ela é a justiça, o amor, a benevolência, a indulgência e o perdão. E como nós somos seres extremamente orgulhosos, né, a gente tem um orgulho assim que infla no nosso peito na hora que a gente diz, não, eu estou certo. Né? E como a gente tem um costume ainda sempre de falar, eu avisei, como se isso nunca tivesse acontecido com a gente, né? Que a gente possa começar com essas pequenas atitudes. Né? Na hora que a pessoa errar, não tenho que dizer que eu avisei, porque ela já sabe que eu avisei, eu não preciso puxar isso, não vou dizer, não, tudo bem, você errou, mas vamos recomeçar. Então, esses pequenos atos de caridade vão além só dessa ajuda que a gente pensa do distribuir. Né? E aí, quando a gente está pensando em Deus, e como esse ser superior que nos guia, a gente tem que pensar que ele não separou nada. Quando Deus está tendo uma atitude com nós, ele não está sendo num momento só inteligente, ou ele está sendo só sábio, ou ele está sendo, enfim, caridoso. Ele junta todas essas coisas. E aí eu gosto de trazer aqui o exemplo do pão, da massa. Se nós formos pensar que a gente vai fazer agora uma massa de pizza, uma massa de pão, enfim, um bolo que seja, quando a gente começar a colocar os ingredientes, nós vamos separar, os ovos, a farinha, a manteiga, e a gente está visualizando cada um deles. Quando a gente mistura para fazer a massa e a gente tem essa massa pronta, a gente não consegue mais identificar ali aonde está o ovo, aonde está a farinha. E isso acontece com o poder divino. Não tem como nós separar quando Deus está fazendo justiça, quando Ele está fazendo caridade, quando Ele está sendo bondoso. Ele é um ser único. Ele contempla todos esses sentimentos. Então, a gente tem que pensar que nunca nada do que nos acontece, embora muitas das vezes e quase todos os dias a gente diz, ai, mas meu Deus, mas é tudo comigo. Nossa, Gente, a gente sabe, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. O nosso erro primário é esse. A gente vem para o centro espírita, a gente estuda e a gente esquece todo dia, na hora do vucu-vucu, do estresse, que a gente está só de passagem, que a vida continua. A gente tem, eu não sei vocês, mas eu oscilo nesse sentimento, porque eu vivo, às vezes um excedente de trabalho e coisa como se eu nunca fosse morrer, mas às vezes também a gente vive como se não tivesse mais nada depois. Então, a gente tem que refletir isso, que as coisas continuam, que as coisas que nos acontecem, elas têm um motivo, e por mais que a gente pare às vezes e se sinta injustiçado, aquele momento ruim é Deus agindo com caridade com nós. Então, a justiça divina, ela está então integrada, ela é conectada à bondade de Deus e não erra nunca, Muitas vezes a gente se questiona e quando a gente faz uma ajuda, a gente ajuda o próximo, faz alguma ação, naquele momento a gente tem um alívio psicológico, como é bom ajudar. E a gente tem a impressão que a gente está ajudando simplesmente. E essa ajuda é porque a gente está devolvendo,
Nós estamos devolvendo, a gente não tem nada. Tudo o que a gente tem foi Deus que nos deu. Quando a gente retribui, a gente só está devolvendo o que Ele nos favoreceu. A gente não está fazendo nada demais. Lógico, estamos agindo dentro do bem, mas a gente não está fazendo nada fora do normal. A gente só está devolvendo uma coisa que foi nos dada, né? Então, se a gente for pensar em Jesus, como que ele pensaria na caridade, né? Ele falaria isso, né? Perdoe, né? Seja indulgente. E aí a gente tem que resgatar todos os dias na nossa vida esse pensamento, né? Quando a gente vai voltar lá nos tempos, então, de Jesus Cristo, eles tinham alguns métodos que foram se dissolvendo aí ao longo desses 2000 anos. E aí uma das histórias que eu li aqui nos estudos, eles falavam que, como é ainda hoje, os terrenos eles eram distribuídos, os terrenos físicos mesmo, em retângulos e quadrados. Que se a gente for observar as nossas cidades hoje, a gente não tem nenhum terreno redondo, né? Eles continuam, na grande maioria, nesse formato. E aí, como sempre foi, né, a humanidade fez sempre 100% do aproveitamento de tudo, né? Se um terreno, né, pudesse ser plantado, sei lá, 300 metros quadrados de milho, eram os 300 metros quadrados inteiros de milho. Mas uma lei mosaica dizia exatamente o seguinte, tinha um detalhe, que essa colheita ela só poderia ser feita em círculos. Então, se a gente for imaginar um terreno quadrado ou um terreno retangular, com uma colheitadeira ali no meio, fazendo uma colheita em círculos, logo a gente vai perceber que os cantos seriam, né, não teria como a gente colher aquele cantinho. E isso era proposital porque esses grãos, esse plantio que sobrava nos cantos, eram deixados para que os pobres colhessem e sobrevivessem. Nós fomos evoluindo, né, moralmente, com tecnologias, e a gente começou a aproveitar todos os cantinhos. E aí, muitas vezes, muitos de nós, né, a gente começa a vida lutando, trabalhando, estudando, e aí a gente chega sempre nas conquistas, né? A gente quer conquistar um lar, depois a gente quer conquistar um carro, enfim. E aí, dependendo da situação, a gente chega em coisa que a gente já conquistou o máximo que a gente precisa para ser feliz, para a gente viver bem. Mas a gente quer aproveitar todos os cantinhos, né? A gente não quer se desfazer daquela roupa, a gente não quer se desfazer daquele livro. E aí a gente tem que voltar a isso. Será que nós não podemos praticar a caridade distribuindo um pouco desses cantinhos que a gente não vai usar? Todos nós temos a oferecer. Se nós não tivermos esses cantinhos de bens físicos, provavelmente a gente tenha de fé, a gente tenha de amor, a gente tenha de conselhos. Então que a gente sempre deixe essa reservinha para a gente ser caridoso, né? Então todos nós temos como ajudar. Como estava falando ali anteriormente, né? E aí a gente, quando desencarna, a gente acha que vai ter esse tribunal. E aí, na verdade, não tem, né? É os nossos próprios pensamentos lutando com a gente. E aí, gente, se nós praticarmos durante a nossa vida atos e caridades em que a gente não fez, a pseudo-caridade, que a gente não fez com o coração, quando nós chegarmos nesse momento, o nosso perispírito, que vai ser uma tela muito maior que essa aqui, vai demonstrar que a gente não fez isso. E a caridade é o nosso grande advogado, né? É o sentimento que vai nos guiar e nos proteger. Então, que a gente possa refletir um pouquinho todos os dias sobre isso, né? Então, que a caridade ela é um auxílio mútuo. A gente vive em uma sociedade, a gente vive conectado. Então, no momento que eu faço bem para o meu irmão, esse irmão pode refletir fazendo para o outro. E assim a gente vai se conectando. A gente vive num momento
né, de coberturas midiáticas de todos os tipos e todas as redes sociais, e a gente parece, às vezes, que a humanidade está regredindo, né? A gente diz, meu Deus, não é possível. Eu ouço muitas pessoas que não são espíritas, Deus, acaba com o mundo de uma vez. Vamos resetar, começar de novo, porque a humanidade está regredindo. E nós, como espíritas, a gente sabe que isso não é possível. Nós não vamos piorar, graças a Deus, né? Pode ser que demore, mas nós vamos deixar todos os nossos sentimentos, as nossas falhas com o passar do tempo para trás. E vamos aperfeiçoar os nossos pontos positivos. Então, quando a gente vê todas essas coisas acontecendo, que a gente possa pensar, tem muito mais coisa boa acontecendo, né? A mídia, como eu falei lá no início, é um instrumento e ela ganha dinheiro sobre isso. E a gente sabe que as coisas ruins, tristemente, dão mais ibope que as coisas boas. Mas enquanto a gente está ouvindo que está acontecendo um assalto ou qualquer outra coisa violenta, tem várias pessoas ajudando em orfanatos, em hospitais, em asilos, em creches, pessoas lutando, defendendo. Então a gente tem que pensar que é o sentimento de caridade que move isso, né? E que a gente não pode se deixar levar por essa onda. Às vezes a gente pensa, mas eu vou fazer que diferença? Lógico, se nós tentarmos abraçar tudo, a gente não vai dar conta. Mas que a gente possa fazer tudo o que estiver ao nosso alcance no nosso entorno. Se a gente não conseguir fazer mais nada, que a gente possa parar, meditar e pedir, Deus, interceda. Interceda por essa situação, né? Coloque juízo lá nos nossos governantes, né? Coloque amor no coração nessas pessoas que têm escolhas tão importantes nas mãos. E daí, às vezes, nesse momento em que a gente se revolta, a gente esquece de fazer isso também. E aí a gente entra nessa grande onda. Então, a caridade, ela tem que ser constante, né? Todos os dias nós temos que tomar água, nos alimentar, dormir, que a gente possa pensar na caridade diariamente, né? Em pequenas atitudes, grandes, se puder, em todos os sentidos. Olha aqui, deu um erro no meu material, vamos lá. Não posso nem brigar, né, gente, porque eu tô falando a caridade aqui. Não sei o que deu aqui no meu material, só um minutinho. E aí, quando nós estamos falando em caridade, gente, nós temos que pensar que nós temos uma visão muito limitada, né, das coisas. Nós conseguimos olhar só a partir da nossa perspectiva. A grande maioria das pessoas, né, segundo aqui alguns estudos, dizem que 97% dos encarnados eles conseguem ver só a partir do seu próprio ponto de vista. Quase 3% conseguem olhar talvez a partir de 2 pontos de vista. E só os espíritos mais evoluídos, então, é que conseguem olhar todo o contexto. E aí, muitas vezes, quando a gente se sente injustiçado ou quando a gente vê uma injustiça mesmo, a gente tem sempre, parece que, esse dever. Mesmo quando a gente vai assistir uma série, uma novela, a gente quer descobrir quem que é o algoz e quem que é a vítima. E aí, quando a gente está falando de vida real, a gente tem que pensar que nós somos resultados de várias existências. Então, tomar sempre um partido numa forma de julgar, a gente vai estar errando. Porque hoje a vítima pode ter sido o algoz na vida anterior. E se nós formos indo em outras vidas, a gente vai ver que foi sempre um ciclo. Toma aqui, né? Vai indo. Então, que a gente consiga analisar sempre, em situações mais difíceis que for,
que sempre tem um outro lado e que não cabe a nós, como meros encarnados, julgar ou fazer essa justiça. Deus, em sua grande infinitude, ele não vai errar. A gente tem essa ânsia de resolver as coisas e a gente não consegue compreender, né? Às vezes tu tá dirigindo, tu tá numa estrada e aí tem uma pessoa muito afobada, ela tá ultrapassando aonde não pode, ela tá em alta velocidade e a gente diz, mas o que esse louco aí tá querendo da vida, né? Tá fazendo? Eu não sei o que está passando. Pode ser sim que ele seja realmente um louco, mas talvez ele esteja com algum familiar que esteja passando mal ou com algum familiar que acabou de desencarnar. E aí tu para e pensa, será que se acontecesse isso comigo eu ia conseguir andar tranquilamente? Né? É a mesma coisa a gente pensar na história se você tem um filho e aí você está num local, teu filho começa a passar muito, muito, muito mal e você não tem nenhum meio de transporte ali. E a poucos minutos, alguém descuidado chegou, deixou um carro ali estacionado com uma chave dentro. Naquele momento de desespero, você percebe que a única saída é pegar esse carro e levar o filho até o hospital mais próximo. A gente sabe que, mesmo o carro estando aberto e com a chave dentro, ninguém tem o direito de utilizar sem autorização. Feito isso, né, é considerado roubo. Aí, se nós formos levar a justiça ali, no dente por dente, olho por olho, essa mãe, esse pai que está desesperado com esse filho, seria um criminoso. Mas será que uma atitude dessas, mesmo ele entrando no carro, conduzindo a criança até o hospital, dizendo, olha, gente, o carro está aqui, ele não vai ser absolvido? Então, nós temos que pensar nesse sentido, que não cabe a nós. Se a justiça fosse só assim, não teria salvação, nós iríamos ficar sempre no mesmo ponto. Então, a justiça sem a caridade, e aí que entra a caridade, pensar, não, mas ela estava num desespero. Ela fez uma coisa que não devia, mas era a única saída que ela tinha naquele momento, né? E está se redimindo. Então, que a gente consiga analisar a caridade nos proporciona isso. É se colocar um pouquinho no lugar do outro, imaginar, né? Foi a situação, muitas vezes, que causou isso. E aí, tem uma história que eu acho legal, que diz que lá em Uberaba, ainda quando o Chico Xavier trabalhava na casa espírita, ele tinha um cunhado, que era trabalhador, e aí eu vi essa história do Haroldo Dutra. E ele ainda diz, gente, briguem centro espírita, isso não pode acontecer, né? De forma irônica, porque mesmo nos centros espíritas, todos que estão aqui estão em busca de evolução, então todos vão ter divergências. Né? Então a gente sempre imagina, às vezes as pessoas imaginam que é tudo sereno. Não. É um local também para nós evoluirmos e tolerarmos. E aí diz que o cunhado do Chico Xavier odiava o chefe do Chico Xavier. E eles sempre tinham atritinhos. E aí um dia, não por acaso, com certeza, eles tinham que fazer obras nesse centro espírita. E os dois ficaram incumbidos, então, de trabalhar juntos nessa tarefa. Naquele momento, o próprio Chico pensou, não, como diz hoje em dia, vai dar ruim, né? E aí eles começaram ali, mas deu poucos minutos, eles já estavam, né, a todo vapor ali em discussão. Chico Xavier, né, naquela paz dele, foi lá apaziguar, né? Meus irmãos, mas o que vocês estão fazendo? Não, mas a gente não está brigando e tal. Né? Quem tem filho sabe o que é isso, né? O irmão é aquela coisa, não, mas não estava brigando, né? Estão se matando, mas não estão brigando. E aí ele não tentava falar e os dois não paravam e tal, até que ele disse, mas eu vou ter que utilizar dos meus recursos. Ele disse, gente, vocês estão brigando desde Jerusalém. É 2000 anos que vocês estão encarnando perto e vocês ainda não pararam de brigar. Vocês brigavam primeiro porque um era judeu, o outro era romano. Vocês estão tendo todas as oportunidades.
Vocês têm que baixar a bola, vocês vão voltar de novo. Então, desse exemplo é que muitas vezes a gente nos pega com uma pessoa teimosa, né? Aquela pessoa que, gente, o pensamento dela, a gente não consegue mudar o pensamento de ninguém. A gente consegue controlar o nosso. Então, nesse momento que a caridade volta e diga, não, tudo bem, eu não quero ter a razão, eu quero ter a paz. Então, a caridade, ela funciona nesse contexto também, dizer, não, tudo bem, mas não, também não dá para fazer assim, eu sou superior, estou deixando passar. Bom, aí também a gente dá um passo atrás. Mas que a gente consiga dizer, não, tudo bem, tu está com a razão. Né? Às vezes a gente pega as pessoas num dia quente, no trânsito principalmente, tudo bem, passou. Se a gente conseguir isso. Porque senão a gente vai ficar sempre nesse embate. E aí, quando, nesse mesmo sentido aí, quando o Mandela assumiu, né, que ele foi liberto e ele assumiu o poder então da África, muitos esperavam que ele se vingasse, porque ele, né, tinha sofrido bastante e tal, então que ele desse o troco, como a gente diz. E aí, ele, sábio como era, refletiu bastante e disse, gente, se nós continuarmos numa nação que aplica o dente por dente e o olho por olho, nós vamos ser uma nação de cegos e banguelas, porque isso nunca vai terminar. Né? Eu dou o soco hoje, perco um dente, amanhã eu levo um soco, perco um dente, e assim a gente vai indo. E aí, de forma espiritual, se a gente for pensar, é bem isso. Todos os dias, quando eu devolvo o troco, digo, mas agora eu saí por cima, agora eu vou ver. Amanhã alguém vai fazer comigo. Então, se a gente não conseguir encerrar isso, vai ser sempre um ciclo, gente. Sempre um ciclo. E alguém vai ter que ceder. Né? Então, que a gente consiga também refletir sobre um pouco isso, porque é a caridade em ação. E aí, se a gente for pensar, muitas vezes a gente acha que a justiça, né, que no plano espiritual, muitas vezes as pessoas se confundem que seria essa justiça que eu comentei antes, essa coisa rígida que a gente imagina na Terra, né? E aí eu gosto de trazer uma história aqui de um pai que frequentava uma casa espírita já há bastante tempo e tal. E um dia ele chegou, como a gente está aqui hoje, e logo depois eles tinham uma reunião mediúnica. Quando eles entraram na reunião mediúnica, esse cara estava muito estressado, ele estava revoltado e tal, até que um dos colegas disse, mas amigo, mas o que está acontecendo com você? Ele disse, eu estou cansado, eu tinha programado uma viagem com a minha esposa, mas os meus filhos passaram no vestibular, numa faculdade particular, e eu vou ter que de novo deixar as minhas coisas para trás para poder pagar a faculdade para eles. O filho mais velho está se formando, também não tem condições, e eu passei a minha vida dedicando amor e trabalho, e parece que eu nunca vou ter tempo para mim. Eles fizeram uma reunião, quando estava encerrando, o mentor espiritual ali pediu, amigo, por que você está triste assim? Ele era bem espontâneo e já falou, é por causa disso, 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 disso. Aí esse mentor chegou e disse, então, vamos conversar um pouquinho. Você tem que agradecer que você teve esses 3 filhos. Você só tem o que você tem hoje por causa desses filhos. Se você conhecesse o que você fez anteriormente, você ia ver que você causou uma injustiça muito grande. Você teve a oportunidade de vir pai desses 3 filhos e proporcionar, através do teu trabalho, um pouco do pagamento do que você tirou deles em outras vidas. E aí ele estava continuando e esse senhor disse, não, para, tá tudo certo, eu vou pagar o que for preciso e tá tudo bem. E aí, vocês já pensaram se todas as vezes que a gente começa com essa choradeira, né? E agora vai vir início do ano, a gente começa, meu Deus, é IPVA, é imposto e tudo aquilo, e a gente começa nessa choradeira, alguém chegasse e disse,
Você sabe o que você fez na outra vida? Você podia estar pior. E aí que tu para, nós íamos fazer a mesma coisa. Não, não, deixa quieto assim, esquece que eu pedi, né? Na obra do André Luiz, quando ele está no nosso lar, não sei quem já leu aí, mas ele se sentia injustiçado, né? Porque afinal ele era um médico e ele queria uma função como médico. E aí um dia eles tinham todo o direito, né? Ele foi lá reclamar e na frente dele tinha uma outra senhora que não se encaixava em trabalho nenhum. Ela reclamava de tudo. Quando ele viu o resultado daquela senhora, ele olhou e disse: Não, não, tá ótimo, pode me dar o que vier. Então, às vezes, a gente precisa sentir isso e a caridade que nos traz para esse mundo. Às vezes, a gente esquece por causa dos problemas, a gente diz: Ai, mas está difícil, está difícil. E aí a gente esquece que a gente tem uma casa, que a gente tem alimento. Né? E aí a gente só consegue tocar o nosso coração quando a gente vê um irmão sofrendo. Então a gente não precisa chegar no sofrimento. A gente tem que ser grato todo dia e rezar por esse irmão que não tem, ajudar ele, né? Muitas vezes as pessoas se tocam naquilo, eles veem o que é triste, mas às vezes, eu não tenho condições para isso. Eu vou voltar para o meu mundo, né? Porque se eu vejo isso eu fico mal. E aí ela se esconde de novo. Então, é difícil, mas a gente tem que enfrentar. A gente tem que ajudar das formas que a gente pode. E aí, dentro do livro O Nosso Lar, no momento que o André Luiz, então, ele tem o direito, né, a autorização de vir a primeira vez até o lar terrestre dele, ele tem uma decepção, né? Porque, afinal, tinha outro homem no lugar dele, enfim, ele se desespera muito, muito, muito. E ele então recorre à irmã Narcisa. Essa irmã Narcisa foi quem acolheu ele com muito carinho quando ele estava ainda assim se sentindo injustiçado, porque afinal, no plano terrestre ele era médico, lá ele ia ter que se auxiliar de uma enfermeira, no caso a Narcisa. E aí eles criam um vínculo muito legal, né? De bastante amor, de bastante sentimento. E aí quando ele volta aqui para o plano terrestre, ele se desespera com aquilo. E aí quando ele se desespera com aquilo, ele clama pela Narcisa. E ela, em pouco tempo, vem até ali, ajuda ele, socorre, né? Conduz ele para o caminho certo, que era o de ajudar. Naquele primeiro momento, ele reclama que tinha outro homem já no lugar dele. E ela diz: você tem que agradecer que ele está aqui. Ele está ao lado da sua mulher, ajudando que ela não se desvie no plano moral, protegendo as suas filhas. Foi Deus que colocou ele no teu lugar. Né? Então, num momento muito rápido de vítima, ele sentiu que Deus tinha sido caridoso com ele. E aí, quando a gente está falando em ajuda, né, para a gente promover a caridade, a gente tem que pensar que para a gente auxiliar alguém, nós também precisamos de ajuda. E para a gente ter ajuda, a gente tem que espalhar simpatia, que foi isso que aconteceu entre eles, né? Às vezes é tão difícil acessar algumas pessoas porque elas são fechadas. Aí você pensa, como é que eu vou acessar? Talvez ela tenha um coração bom, mas ela não consegue ser simpática. Então, gente, toda vez que a gente é cordial, que a gente é simpático, que a gente consegue ser educado, nós estamos formando essa conexão e no momento preciso, essas pessoas que a gente foi bom, simpático, vão nos ajudar. Então, que a gente possa, aos poucos, mesmo para quem é envergonhado, tudo mais, um bom dia, né? Pedir como que a pessoa está. Às vezes a gente está tão no automático, diz, oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem, né? Mas a gente nunca para e chega, mas tu está bem mesmo? Como que está a tua vida? Quanto que a gente consegue fazer isso no dia a dia, né? A gente já começa a disparar áudio ali no WhatsApp pedindo coisa, né? Às vezes as pessoas elas me pedem tão rápido as coisas que eu digo bom dia. Ah, meu Deus, eu nem te disse bom dia, né?
Então, são coisinhas que durante o nosso dia a dia vão nos conectar e vão nos fazer muito bem. Então, como a gente já colocou ali, né, a caridade ela é o que vai nos defender sempre. Se nós tivéssemos uma ideia plena dos frutos que a caridade nos proporciona, nós pensaríamos totalmente diferente. Nós não temos como mensurar o bem que a caridade pode nos trazer. É como se nós abríssemos uma melancia e nós começássemos a contar todas as sementes. Pode até demorar, mas a gente vai conseguir calcular, né, e numerar todas essas sementes. Agora, se a gente pegar uma semente de melancia e abrir, a gente consegue saber quantas que aquelas sementes podem gerar de outras melancias? Não tem como saber. Isso como qualquer outra fruta. Então, a gente consegue perceber o que a gente está recebendo agora, mas a gente não consegue calcular o que nós vamos receber em torno de Deus, de retorno de Deus, quando a gente pratica a caridade, quando a gente faz o bem. E aí, voltando aqui na apresentação, né, essa máxima da fora da caridade não há salvação, então pensamos na caridade nesse total de coisas, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas formas como a gente conduz, né, os nossos gestos, como a gente julga as pessoas. E aí, para finalizar, eu peguei aqui tipos de caridade para a gente praticar no dia a dia, né? A caridade, quando a gente pensa na caridade, a gente pensa em Chico Xavier, né? Essas pessoas, a Madre Teresa, eles eram espíritos extremamente evoluídos. E aí a gente pensa, mas aquilo eu não vou conseguir fazer, então não vou fazer nada. Então, se nós formos pensar, aqui nós temos 20 atitudes em que a gente pode praticar todos os dias e que a gente vai estar exercendo a caridade. Então, a primeira, ligar para alguém que passa por um momento difícil. Às vezes a gente pensa, mas vou ligar, a pessoa vai reclamar de novo, né? Gente, ela só tem que reclamar, tu vai aguentar, não vai morrer, é melhor do que estar no lugar dela. Então liga, pede como que tá, né? Ensinar algo que você gosta. Às vezes a gente gosta tanto de uma coisa que parece que, não, mas eu vou ensinar isso para a pessoa, parece que ela vai roubar o teu hobby. Compartilha. Cantar ou tocar para crianças e idosos, né? Principalmente os idosos, parar, ouvir as histórias, muitas vezes eles repetem, você pode ouvir novamente. Ajudar na arrecadação, produção e distribuição de alimento aos mais necessitados. Ajudar nos ensinos de matérias básicas para crianças e adolescentes. Fazer compras para alguém que não pode sair de casa. Isso, a pandemia nos trouxe vários exemplos bons de como as pessoas conseguiram se ajudar nesse sentido. Ajudar a evangelização de crianças e jovens. Então, todos os dias a gente pode apresentar uma oração, uma história, alguma coisa e conduzir, né, esses mais jovens para o bem. Escrever cartas para pessoas em dificuldade, criar e distribuir currículos. Às vezes é uma coisa muito óbvia para a gente, né? Montar uma apresentação, fazer um currículo ou qualquer outra coisa, e tem alguém que está passando uma dificuldade, né? Às vezes a gente está na rua e a pessoa está ali perdida. Não tenha medo, né? Ofereça essa ajuda aí. Compartilhar conhecimentos, então, da própria profissão com quem está procurando emprego e não desanimar, que é a maioria. Às vezes tu está ali, tu está recém se formando, e a pessoa, mas tu fez uma escolha ruim, o mercado está cheio. Não, gente, não faz isso, né? Diz, olha, vai por esse caminho, eu fui assim, tenta tal coisa. Né? A gente tem sempre esse medo que alguém nos roube o lugar. Então, contribuir com projetos de assistência, né? Se a gente for pegar aqui, Sarandi, região, nós temos a PAI, nós temos várias outras instituições que precisam de ajuda, né? Então, a gente pode fazer isso, ser gentil no dia a dia, dizer um bom dia, uma palavra amiga, um sorriso, ouvir atentamente quem está próximo, de preferência com o celular longe, né? Que a gente tenta ouvir,
já estou atualizando aqui as redes sociais. Não, gente, ouvir, sentar, né? Tirar um tempo para essa pessoa. Não precisa ser meia hora distraído, com a cabeça em outro lugar, mas que seja 5, 10 minutos de tempo integral. Então, combater as atitudes ruins, né, os preconceitos, as disseminações de informações falsas, né? Aqui a gente pode colocar as fofocas, todas essas coisas. Interceder junto a Deus por nossos irmãos e rezar por eles. Então, quando a gente está aqui, a gente está conectando com a pessoa, quando a gente vai fazer a oração, a gente tem que lembrar que esses espíritos encarnados e desencarnados vão receber as nossas vibrações. Elogiar as características que a gente admira nas pessoas ao redor, dar um abraço caloroso e sincero, encorajar as pessoas, né, dando suporte então para que elas alcancem os objetivos e agradecer cada pequeno gesto que também fazem por você. Então que a gente possa, a partir disso, desse resumão, falar coisas boas, pensar coisas boas e mesmo nos dias ruins que a gente possa agradecer e pedir para que o próximo seja melhor e que a gente possa também pedir perdão quando a gente erra, que a gente chegue e peça perdão, sendo sincero, com certeza vai dar certo, tá? Então, é isso e encerramos aqui, tá? Então, agora eu vou pedir para que todos fechem os olhos, então. Nós vamos começar o nosso passe coletivo. Vamos pedir para que Deus, os espíritos de luz, Jesus Cristo, governador da Terra, nossos mentores espirituais, abracem os nossos espíritos, os encarnados e desencarnados, que todas as partes do nosso corpo, das menores às maiores, onde a gente possa sentir dor, que elas sejam aliviadas, que as dores causadas pelos nossos pensamentos, nossos anseios, nossos medos, que sejam aos poucos diluídos. Que Deus interceda por nós, pela nossa nação, pelo mundo todo, que os nossos governantes tenham consciência da sua importância e pensem em suas atitudes. Que nós, como família, que nos encontramos no fim de mais um ano, a gente possa colocar a paz em primeiro lugar, a caridade, que possamos sair com o nosso coração cheio de boas intenções e que nos próximos dias, nos próximos meses, a gente consiga melhorar as nossas ações. Vamos pedir então que Jesus, Deus, todos os espíritos encham de luz essa casa e que essa luz transcenda para os nossos lares, as nossas comunidades, os asilos, hospitais, orfanatos, presídios, que todos os nossos irmãos recebam esse sentimento bom e puro que é emanado dos nossos corações. Que assim seja.